Bom, agora vamos chamar o nosso prefeito, João Dória. Cadê ele? Sumiu também? Não, tá aí. Prefeito está fazendo sucesso, hein, prefeito? Vamos botar uma roupa de lixeiro aí, vamos... Obrigado, Tutinha. Bem, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui nesse seminário, Mitos e Fatos. Aliás, mais uma boa atitude da Rádio Jovem Pan, como lembrou o Vila e como observou o Tutinha, sair fora da caixa, discutir o amanhã, mas discutindo o hoje. Queria saudar aqui o ministro Gilberto Kassab, que já foi prefeito dessa cidade, meu amigo e membro do conselho da cidade também. Também uma referência especial ao Ricardo Barros, ministro da Saúde. Tivemos juntos 3 vezes essa semana, um privilégio em debates e conferências. Davi Wipp, secretário de Estado da Saúde, que está aqui conosco, acho que participa de um debate importante sobre esse tema daqui a pouco com vocês. Os secretários municipais, que eu consegui enxergar aqui logo ao chegar ao evento, Sérgio Aveleda, Mobilidade e Transportes, que será um dos temas também, Fábio Santos, secretário de Comunicação. Também saudar o Marcos da Costa, presidente da OAB, que tive o privilégio de encontrar logo aqui na entrada. A família Machado de Carvalho, o Paulito, que há tempos que eu não via e encontrei aqui. Tutinha, parabéns pela postura, pela iniciativa. Alvarito, enfim, todos que participam aqui deste encontro. Logo quando o Tutinha me telefonou, Vila, uns 2 meses atrás, quando vocês tiveram a ideia de fazer esse evento, Flávio Rocha, eu apoiei incondicionalmente, porque a Rádio Jovem Pan, de fato, tem essa capacidade multiplicadora, capacidade de inspirar, de transformar através da crítica, através da sua força e da palavra de um elenco extraordinário, de jornalistas, de comentaristas, de repórteres que ocupam 24 horas por dia no ar, informando e prestando serviços à população. E, obviamente, presta esse serviço também, Roberto, através da boa crítica, a crítica construtiva, não é a crítica que destrói, mas a crítica que aponta soluções, a crítica que ajuda o gestor a ser mais eficiente, Marcos da Costa. E essa é a postura da Rádio Jovem Pan, por isso é que ela cresceu além daquilo que já tinha como base, o que o seu pai fez, o que a sua família fez, Tutinha, você conseguiu o fenômeno de multiplicar o que já era bom. A Rádio Jovem Pan já era um sucesso até 3 anos atrás, e quando você assumiu, você teve essa capacidade inovadora, transformadora, que está no sangue da família Machado de Carvalho, e que você conseguiu expressar na força da rádio. E o debate hoje vai ser muito importante. Os temas, eu dizia agora há pouco ao Daniel Lian, que os temas que vocês vão assistir aqui e os que estarão em casa acompanhando pela rádio, pela internet, ou que depois vão acessar para verificar, são temas muito importantes na vida dos municípios brasileiros. O Gilberto Kassab, que está aqui, que tem uma responsabilidade enorme dentro desse mundo do Brasil afora, assim como o Ricardo, vão perceber a importância da qualidade dos debates e daqueles que fazem parte como apresentadores e como debatedores. Mas o mais importante de tudo, Tutinha, é que aqui possa ser discutido como será a quebra de paradigmas. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos e fazendo errado, sobretudo, as coisas equivocadas de um Brasil atrasado, de um Brasil retrógrado. O Brasil está em transformação. O Vila colocou muito bem, com a sua capacidade como jornalista e como historiador, de que agora é o momento da inflexão, é o momento da transformação. É agora. Ou aproveitamos essa oportunidade, ou vamos perder uma chance extraordinária. Por que é uma boa oportunidade? O Brasil vive agora o seu momento de transformação na vida política, na vida econômica, para melhor. A ponte que existe neste momento com o presidente Temer, com uma política econômica mais assertiva, mais séria, mais confiável, estabelece também princípios que podem determinar a aprovação da reforma previdenciária, a aprovação da reforma trabalhista, tão importantes para o país. E aproveito também para deixar aqui, Tutinha, uma mensagem aos seus ouvintes, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, que estão nos acompanhando agora, e a este universo de empresárias e empresários que aqui estão, se mobilizem.
Não é possível imaginar, Vila, que a minoria ruidosa do país vai se sobrepor à maioria silenciosa. Os que estão em silêncio, gritem. Os que estão imobilizados e que sabem que estão com a razão, Marcos da Costa, têm que se mobilizar, têm que gritar, têm que fazer ouvir a palavra de quem quer a transformação, de quem quer a mudança. Não é possível imaginar o Brasil sindicalista, o Brasil protecionista. Acabou esse tempo. O tempo hoje é competitivo, é dos melhores, dos mais eficientes, dos que trabalham, dos que produzem, dos que são sérios, dos que são honestos e transformadores. E transformar o Brasil é apoiar, sim, as reformas, é ter coragem de apoiar as reformas e fazê-las. É bom para o Brasil. Evidente, com ajustes, com debates, isso é importante, é saudável, é democrático, mas fazer. Ainda que com pequenos erros, é melhor fazer do que a imobilidade do não fazer. Ou temer, como muitos políticos, infelizmente, temem e recuam diante da necessidade de transformar. Não é hora de recuar, é hora de avançar. E para isso, a sociedade civil precisa estar organizada e precisa se manifestar. Cláudio, entidades como a que você representa, e o Ricardo Asbeck, no plano da construção civil, vários dirigentes aqui que eu vejo que comandam estruturas importantes na área produtiva do país, mobilizem-se, não fiquem calados. E não basta escrever um artigo para o jornal, não, com todo respeito aos jornais e artigos para revistas. É preciso se mobilizar, ir a Brasília, Veloso, conversar, Sidney, abordar parlamentares, deputados, senadores, fazer a pressão legítima da sociedade civil. Não faz sentido, repito, que a maioria silenciosa do país seja sobreposta por uma minoria ruidosa, que, na verdade, quer e defende o passado. O passado passou, e graças a Deus que passou, senão teriam destruído o Brasil. Se não fosse esse juiz Sérgio Moro e o Lava Jato, o Brasil estaria destruído hoje. É outro tempo. E neste tempo é preciso seguir as mudanças e as transformações. Para isso é preciso ter coragem. E o povo brasileiro tem coragem. O povo que foi às ruas para pedir o impeachment, que foi às ruas levantando a bandeira verde e amarela brasileira, tem que ter a coragem agora de ir para as ruas defender as reformas. As reformas não vão gerar desemprego. As reformas não vão gerar pobreza. Elas vão gerar riqueza e oportunidade de trabalho e de transformação para o Brasil. Este é o fato real. E é isto que temem aqueles que querem manter estruturas arcaicas, envelhecidas, sob controle para determinar quem pode e quem não pode. Quem determina isso é a democracia, é o povo brasileiro, não é sindicalista, não é dirigente partidário. Com todo respeito, não quero desmerecê-los nem desrespeitá-los, mas quem tem que mandar, quem tem que ordenar, quem tem que comandar esse processo é a população brasileira. São as populações das cidades, como bem lembrou aqui o Vila, André Franco Montoro, que foi governador desse estado, dizia com muita propriedade, as pessoas moram nos municípios, não moram no estado, não moram na União. Pois estas pessoas, sobretudo as mais simples e as mais humildes, é que serão as grandes beneficiárias das transformações do país. Governar é, sobretudo, administrar para os mais pobres e os mais humildes. Os erros que se cometeram no passado, de não dar atenção a essa população mais fragilizada, levou o Brasil a 13 anos de mau governo, de destempero, de assalto ao dinheiro público, de mentiras, que contribuíram para 3 anos da pior recessão econômica do país, para a pior imagem pública do Brasil no mundo exterior, para a maior recessão de investimentos privados da história, para 13 milhões de desempregados, para o maior assalto ao dinheiro público que o país já viveu. O país não, a humanidade, como bem lembra o Marco Antônio Villa diariamente na Rádio Jovem Pan. Ora, se nós não tivermos também a capacidade de, nessas reformas e nessas transformações, priorizarmos os mais pobres e os mais humildes, cometeremos o erro que no passado já se cometeu, de permitir que vozes populistas, mentirosas, que querem assaltar a consciência dos mais pobres e dos mais humildes, prometendo o que não podem e o que não farão, só com esta transformação,
Só com a verdade e com as posições corajosas é que nós vamos garantir um futuro melhor, como se pretende aqui nesse debate de mitos e fatos da Rádio Jovem Pan. Quero mais uma vez deixar claro que o meu discurso não é discurso de candidato. Eu fui eleito prefeito da maior cidade brasileira, no primeiro turno, um fato histórico, em 28 anos de campanhas eleitorais, desde que elas passaram a ter 2 turnos de eleição. Não sou candidato a governador, não sou candidato a presidente, sou candidato a ser um bom prefeito da cidade, Flávio Rocha. Eu fui eleito para isso e vou cumprir essa missão como tenho cumprido em menos de 120 dias como prefeito da cidade de São Paulo. Mas a mim não me calam. E não adianta vir com críticas da extrema esquerda, extrema isso, extrema aquilo, até porque eu não sou de direita, nem de esquerda, nem de centro. Eu sou brasileiro. Eu quero o bem do meu país. Quero o bem da minha pátria, Gilberto. Quero o bem do meu povo. Sou filho de nordestino, nasci em São Paulo, eu amo essa cidade. Eu quero o bem das pessoas. Para isso, vou usar, sim, toda a minha força, toda a minha capacidade, toda a minha voz para defender o Brasil. Para defender o Brasil, sobretudo do mal que já acometeu o nosso país e quase nos destruiu. Quase destruiu o sonho de milhões de jovens e milhões de crianças, independentemente de onde vivem, que quase perderam a esperança de que poderiam continuar a viver num país com alguma oportunidade de vida, com alguma oportunidade de decência. E nesse sentido, a minha voz será ouvida sim. Dou a quem doer, farei uso dela, muito mais do que como prefeito da cidade de São Paulo, como cidadão e como brasileiro. Muito obrigado, bom dia, um bom seminário para vocês. Obrigado.